Domínio Público, o programa a serviço da comunidade, recebe hoje o presidente reeleito da OAB do Rio Grande do Sul, advogado Cláudio Lamaque. Presidente, sempre fundamental para o advogado é a relação exatamente com o Poder Judiciário. Como é que o senhor vê hoje essa relação e especialmente a questão que muitas vezes é colocada da morosidade da justiça, que sempre é um tema que preocupa muito os profissionais do direito? Bom, a Ordem tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso e por isso, desde o início também da nossa gestão, nós procuramos aproximar a OAB dos poderes constituídos e principalmente aproximar a Ordem dos demais operadores do direito. E aí nós falamos no Judiciário e falamos no Ministério Público, né? Então nós tivemos um trabalho intenso de aproximação, hoje nós resolvemos inúmeras questões no diálogo, nós formamos as comissões mistas, em todo o estado do Rio Grande do Sul, praticamente, as comissões mistas são compostas por advogados, por juízes nas comarcas, né, o juiz, normalmente o juiz diretor do foro, membros do Ministério Público, membros da Defensoria e membros da Procuradoria do Estado. Então, assim, ó, através destas reuniões que são feitas e desenvolvidas pela comissão mista, se resolve muitos daqueles temas, né? Quando nós assumimos a Ordem, seguramente nós não tínhamos esse diálogo permanente como hoje está instalado. E eu, fazendo um balanço, um retrospecto do que foi, do que se evoluiu ao longo desses 3 anos, tenho dito, inclusive, que nós retiramos a Ordem, sim, do confronto e trouxemos a Ordem para o encontro. E o encontro em todos os locais, né? com todos os atores da sociedade que são importantes para este diálogo que a Ordem tem que travar, mas principalmente no campo dos operadores do direito, porque a Ordem tem também um papel fundamental. O advogado ele é indispensável à administração da justiça. A Constituição Federal diz isso e reafirma-se isso no dia a dia com a atuação do advogado. Mas a atuação do advogado ela não se dá apenas no processo. E da Ordem mais ainda. A Ordem tem um dever efetivo, um dever fundamental no sentido da busca da qualificação da prestação do serviço jurisdicional. E por isso nós temos feito, a Ordem tem interagido, a Ordem tem buscado, de alguma forma, qualificar as questões que dizem respeito ao debate do processo judicial hoje no dia a dia. A Ordem busca, seguramente, novas varas, investimento para novas varas em todo o estado do Rio Grande do Sul. A Ordem tem buscado também, em parceria com os tribunais, ao aumento e ampliação de servidores, né, de vagas para servidores, porque isso é fundamental. A capacidade instalada hoje do Judiciário, já eu tenho dito, ela não dá mais conta da demanda. E isso é um fato, nós temos que levar isso em consideração e de uma maneira muito objetiva. Não há uma excessiva judicialização também, presidente Lamaque? Um pouco isso quase com a sociedade procurando resolver seus conflitos sempre via justiça? O senhor não acha que há uma certa judicialização que levaria também a essa sobrecarga? Seguramente, Jair, mas isto vem a partir da nossa Constituição de 88, né, a chamada Constituição Cidadã. E na medida que nós temos a demanda, as pessoas buscando os seus direitos, nós temos que dar vazão para que as pessoas efetivamente sintam que o judiciário possa ser, sim, né, aquele local onde ele busque o direito e receba. Muitas vezes se diz, né, olha, o direito recebido depois de 10, 15 ou 20 anos, a justiça acaba não sendo feita, porque muitas vezes a pessoa recebe, tem uma decisão judicial, mas ela é inexequível, né? Então nós temos que ter, sim, uma melhor qualificação e um maior investimento sempre no judiciário, né? É importante que se tenha esta visão. O judiciário é um poder hoje que ele é essencialmente prestador de serviço. Então, por isso também a demanda tão crescente no sentido do aumento, da ampliação do número de servidores, do número de juízes. E isso eu recebo de uma forma diária, né, Jair? No interior do estado do Rio Grande, hoje nós temos comarcas que elas estão numa situação lamentável, no sentido assim, de falta de servidores, varas com 18, 17, 20 mil processos. Imagina que uma vara só, com um juiz e um número reduzido de servidores, os processos não andam, os processos estão parados. Isto afeta o cidadão, afeta o advogado no seu trabalho, afeta o promotor, afeta o magistrado, porque todos são criticados por algo que não está acontecendo. E este é o compromisso que nós temos, né? Também a Ordem tem este compromisso de buscar alternativas e soluções. Presidente, a OAB sempre teve uma atuação marcante em todos os episódios políticos, né, do Brasil, nos últimos 30 anos decisivos, desde o processo da ditadura militar, da redemocratização, né, na Constituição Cidadã, nos momentos, né, mais importantes do Estado. Aqui também a OAB teve, especialmente esse ano, uma atuação muito marcante no sentido da transparência,
também, né, de enfrentar os problemas da corrupção, que hoje, né, infelizmente, estão em todas as áreas, em todos os partidos, e essa atuação marcante do OAB foi muito aplaudida, né? Mas como é que o senhor vê também, de um outro lado, tem um certo denuncismo, né? O senhor também tem falado muito nisso. Como é que o senhor vê, de um lado, a necessidade de transparência, de combater a corrupção, mas muitas vezes um denuncismo que não leva a lugar nenhum? Bem, Jair, eu, desde o primeiro momento, quando nós enfrentamos os primeiros movimentos aqui no Estado, a Ordem participou sim, participou de forma muito objetiva desse processo todo, de forma ativa, né? Mas em momento algum a Ordem esteve vinculada a esta ou aquela corrente política, porque este é o papel da Ordem, ou seja, a Ordem tem que ser transparente, a Ordem tem que ser independente, absolutamente independente. A Ordem não pode pender para esta ou aquela ideologia, porque senão a Ordem perde a sua identidade maior, que é exatamente a independência. Então nós fizemos sim, a Ordem fez movimentos sempre em busca da apuração e da transparência, resguardando e tendo como princípio básico para todos, em qualquer manifestação da Ordem, sempre o necessário direito e amplo direito de defesa que as pessoas devam ter. E ali nós fizemos exatamente um link com esta questão do denuncismo, ou seja, acho que vivemos um período muito complicado de denuncismo, muitas vezes sem a prova, e em determinados momentos também não tivemos agilidade na apuração. Por isso defendi, inclusive, num ponto e num marcante episódio que tivemos aqui no Estado, inclusive o levantamento, né, do segredo de justiça com relação a alguns processos que aqui estavam correndo e que envolviam inúmeros agentes públicos, inclusive a figura do próprio governante, da própria governadora do Estado do Rio Grande. Porque entendo que processos que envolvam agentes públicos ou agentes políticos, eles não podem estar, de forma alguma, resguardados por segredo ou por sigilo. Principalmente, Jairo, quando este segredo e quando este sigilo já não se faz mais necessário para preservar a investigação. Quando nós temos o decreto do segredo ou do sigilo para preservar a investigação, se justifica. Mas quando nós temos a investigação concluída e não temos mais a preservação da investigação, não se justifica mais. E a população, a sociedade tem que ter conhecimento efetivo do que tem, para que não paire a ideia do denuncismo ou para que não paire a ideia da impunidade. Portanto, as pessoas têm que conhecer e julgar, porque os grandes destinatários da informação são aqueles que seguramente no próximo momento nas urnas farão também o seu julgamento. Então as pessoas têm que conhecer o que tem dentro desses processos, quais são as provas, quais são os elementos. E uma outra coisa que tenho colocado, Jairo, e aí de uma forma, eu acho que nós podemos ampliar isso e colocar nacionalmente, agora vivemos essa situação absurda do Distrito Federal, com o governador do Distrito Federal colocado com provas, com vídeos, com situações lamentáveis, né? A Ordem, inclusive, protocolou, estive eu também com a presidente Stefânia da UABDF, a pedido dela, estivemos juntos, protocolamos, juntamente com mais 8 colegas presidentes de OABs do país, protocolamos o pedido de impeachment, a abertura do pedido de impeachment do governador Arruda, e tantos outros casos que nós temos notícia no dia a dia, com relação à corrupção, com relação a desvios de recursos do erário público, né? Então, o que nós precisamos hoje ter consciência é que vivemos, sim, seguramente, uma crise ética sem precedentes nesse país. Uma crise ética sem precedentes. Nós estamos vivendo isso. E nós temos que enfrentar, mas enfrentar de frente, tendo, sim, seguramente, um ponto que é básico: confiança nas instituições. Porque esta crise ética ela não pode ser transferida ou confundida com uma crise que vai enfraquecer as instituições. A crise é dos governantes, das pessoas que dirigem as instituições. E aí é que nós temos que depurar. E tenho certeza que se fizermos isso, seguramente nós vamos caminhar fortemente para esta depuração que eu entendo que deva haver nesse país neste momento. Queremos, então, agradecer a presença do presidente reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Rio Grande do Sul, o advogado Cláudio Lamaque. Muito obrigado, presidente, sucesso, parabéns pelo seu trabalho e o reconhecimento de toda a sociedade gaúcha. Jair, uma alegria, muito obrigado pela entrevista e, mais uma vez, parabéns aí pela qualidade do programa. Nosso programa fica por aqui. Nós nos encontramos na próxima sexta-feira, logo depois de Bibo Nunes Show. Bom final de semana a todos e até lá.